Capítulo 194 Subjugando o mosquito gigante. Autor: Minguiu. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. QC: Amnésia. O silêncio encheu a sala de estar da casa espacial. Todos não faziam nenhum barulho. Pode-se dizer que eles haviam caído em uma situação desesperadora. Se este assunto não fosse tratado corretamente, a ameaça do pântano do cadáver apodrecido seria um problema para quem sabe por quanto tempo. Zhao Hai ficou em silêncio por um tempo, então ele se levantou e caminhou lentamente para fora da casa espacial. A expressão de Grin mudou quando ele seguiu de perto por trás de Zhao Hai. Merine observou a expressão dos dois enquanto pensava no que Zhao Hai dissera. Sua face mudou também e imediatamente sugeriu: "Jovem mestre, deixe Grin ir." Zhao Hai balançou a cabeça e disse: "Eu irei." Se o vovô Grin for e acabar sendo atacado pelo mosquito gigante, minha reação seria adiada e o vovô Grin estaria em perigo. No entanto, se eu for, com apenas um único pensamento, posso voltar. Este não é o caso do vovô Grin. Grin virou a cabeça para Zhao Hai e disse: "Jovem mestre, deixe-me ir com você para que, se houver algum perigo, eu possa cobrir você." Zhao Hai se virou e olhou para Grin. "Vovô Grin, você vai ficar aqui. Eu sou o Lorde do clã Buda, então esse tipo de situação deveria ser encarado por mim. Eu não posso me esconder atrás sempre. Por favor, relaxe. Eu garanto a você que eu ficarei bem. Se algo acontecer, então você deve encontrar um lugar para se esconder e, alguns anos após a minha morte, vá procurar uma criança e diga a todos que ele era meu filho e tenha ele como herdeiro do clã Buda e coloque-o como Lorde do clã." A testa de Grin mudou. Os olhos de Meg tinham lágrimas caindo quando ela se mudou para o lado de Zhao Hai e disse: "Jovem mestre, deixe-me ir com você." Zhao Hai se virou e olhou para Meg e balançou a cabeça. Meg mudou-se para abraçar decisivamente Zhao Hai, recusando-se a libertá-lo. Neste momento, ela não disse nada. Ela apenas segurou Zhao Hai. Zhao Hai olhou para a aparência de Meg, depois forçou um sorriso. Roquiad e Blochiad também chegaram ao lado de Zhao Hai. Ambos não disseram nada, tirando suas grandes espadas. Levantando a espada em suas mãos, eles então colocaram em seus pescoços. Zhao Hai deu um tapinha na cabeça e disse aos dois: "Vocês não podem mudar o padrão de seus movimentos. Desta vez, se esse mosquito gigante realmente quiser nos atacar, então, mesmo que vocês dois estejam na minha frente, o que vocês podem fazer?" Grin riu levemente como ele disse: "Jovem mestre, as coisas já chegaram até este ponto. Você não precisa dizer mais nada. Eu acho que todos nós devemos sair. Se algo realmente acontecer, todos morreremos juntos." Zhao Hai não aguentava mais. Ele olhou para Grin e disse: "Vovô Grin, como você pode dizer isso? Você não entendeu. Se eu tiver um acidente, o clã Buda não desaparecerá. Se todos nós morrêssemos juntos, o clã Buda acabaria." Grin olhou para Zhao Hai com os olhos marejados. Ele respirou fundo enquanto segurava suas emoções. Virando-se para Blochiad e Roquiad, ele disse: "Vocês dois, larguem suas espadas e não insistam em ir com o jovem mestre. Se algo acontecesse, o jovem mestre ficaria atrasado em puxar vocês e seu movimento seria afetado. Meg, você pode ir com o jovem mestre." Blochiad e Roquiad abaixaram suas espadas. Zhao Hai acenou para eles e, com sua intenção, o cajado fantasma apareceu em sua mão. Meg e ele próprio desapareceram do lado de fora da casa espacial. A razão pela qual Zhao Hai teve que recuperar o cajado fantasma primeiro foi porque estava na frente do mosquito gigante. Contudo, o mosquito gigante voava pelo céu. Se eles saíssem diretamente do espaço, estariam no ar e cairiam imediatamente para a morte, já que não poderiam voar. O mosquito gigante ficou surpreso. Ele era um especialista do 9º nível, mas o cajado fantasma de repente desapareceu de seu alcance. Ao mesmo tempo, um homem e uma mulher apareceram de repente no chão abaixo dele, e o homem segurava aquele cajado fantasma. Zhao Hai olhou para o mosquito gigante e gritou a plenos pulmões: "O Lorde do clã Buda, Zhao Hai Buda procura uma audiência com o Sênior." Um Lorde do clã que chamava um especialista do 9º nível de Sênior não era superestimado. Mesmo se fosse o rei de um país,
se eles tivessem um pouco de compreensão ao ver um especialista do 9º nível, eles o chamariam de sênior. O mosquito gigante ficou atônito. Depois, um lampejo de excitação apareceu em seus olhos. Embora eles não vissem nenhum movimento, ele chegou na frente de Zhao Hai em um piscar de olhos. Seu corpo enorme oprimia completamente Zhao Hai. Ele sabia que esconder-se seria inútil, pois, mais cedo ou mais tarde, eles seriam descobertos. Então ele apenas se inclinou para o mosquito gigante e disse: Vossa Excelência, Zhao Hai Buda, cumprimento sênior. O mosquito gigante olhou interessado em Zhao Hai, então uma voz graciosamente ressoou no cérebro de Zhao Hai. O que o surpreendeu foi que a voz era inesperadamente a de uma mulher. Quem é você? Você não tem muita energia em seu corpo, então como você pode usar esse cajado? Essa voz era muito agradável de se ouvir. Enquanto falava, era como se fosse o badalar de um sino de ouro, transmitindo claramente seus ecoantes sons cantarolantes. Se ela estivesse na Terra, ela poderia ser uma superstar. Zhao Hai respondeu apressadamente: Esse pequenino é o Lorde do clã Buda, Zhao Hai Buda, e está em minha serva, Meg Buda. Eu não tenho muita energia mágica ou ki de batalha, mas na verdade, eu sou um bruxo divergente. O que é um bruxo divergente? Isso é tão divertido. O interesse nos olhos do mosquito gigante ficou mais espesso. Zhao Hai ficou chocado. Depois de ouvir o mosquito gigante perguntar isso com aquela voz clara, Zhao Hai entendeu. Parece que este mosquito gigante ainda era muito jovem, como uma besta espiritual. Zhao Hai olhou para o mosquito gigante. De repente, ele pensou que não parecia muito assustador. Ele não pôde deixar de sorrir e dizer: Vossa Excelência, você não pode ir comigo para outro lugar, porque não posso estar à vontade aqui. Depois de acenar com a mão, uma fenda espacial apareceu ao lado dele. O mosquito gigante olhou para a fenda espacial, com os olhos brilhando de curiosidade. Porém, Zhao Hai estava realmente suando muito. Ele estava ciente que uma besta espiritual de 2º nível, o mosquito sugador de sangue, havia se tornado um especialista do 9º nível. Isso quer dizer que não aconteceu apenas 8 ou 10 anos. Uma besta espiritual se tornando um especialista de 9º nível era muito mais difícil do que um humano alcançar. Embora este mosquito gigante parecesse jovem, ela certamente não teve uma vida curta. Se ele permitisse que esse mosquito gigante pensasse que ele estava planejando contra ela, então ele certamente seria atacado. Zhao Hai queria fazer o mosquito gigante entrar no espaço, mas ele não sabia como. No entanto, ele já calculou as coisas. Com o espaço aqui, mesmo que o mosquito gigante se tornasse agressivo com ele, ele tinha uma maneira de se proteger. Vendo que o mosquito gigante não disse nada por um tempo, Zhao Hai disse às pressas: Vossa Excelência, você não precisa se preocupar. Esta é minha técnica divergente. Não quero ser desrespeitoso com a Vossa Excelência, portanto, convido Vossa Excelência a entrar. O mosquito gigante observou atentamente Zhao Hai, acenou com a cabeça e depois desapareceu no meio da fenda espacial. Zhao Hai e Meg relaxaram depois e os dois desapareceram ao mesmo tempo. Green e os outros estavam de pé na sala de estar, observando cuidadosamente o que estava acontecendo lá fora. Eles não acreditavam que Zhao Hai havia realmente persuadido o mosquito gigante a entrar no espaço. Eles ficaram surpresos por um momento, depois ficaram alegres. Eles sabiam que, mesmo que fosse o mosquito gigante, o espaço teria um método para derrubar o céu e não deixá-lo sair. Mas um especialista do 9º nível sempre seria respeitado. Quando Zhao Hai chegou do lado de fora da casa espacial, eles estavam preparados para saudar o mosquito gigante. O mosquito gigante e Zhao Hai chegaram dentro do espaço sucessivamente. O mosquito gigante estava curioso enquanto olhava para a esquerda e a direita, exatamente como uma criança. Em seguida, o espaço avisou com uma voz: Descoberto novo inseto. O inseto é uma praga em forma de mosquito. A eficiência de batalha é formidável. Extraindo vantagens. Melhorando a capacidade de lançamento do mosquito probóscide. Mantendo sua ontologia. Zhao Hai e os outros ouviram a voz e não entenderam o que significava. Zhao Hai também não entendeu. Então o mosquito gigante voou na frente de Zhao Hai, curvou-se e disse: Mestre. Zhao Hai olhou para o mosquito gigante, seu rosto estava cheio de alegria. Você acabou de me chamar de mestre.
O mosquito gigante assentiu, sim, mestre. Zhao Hai estava tão animado que quase desmaiou. Ele não tinha pensado que o espaço poderia ser tão formidável, que até mesmo um especialista de 9º nível poderia ser subjugado por ele. Zhao Hai também ficou perplexo, mas, foi como na primeira vez que ele queria que Green entrasse no espaço, ele não tinha conseguido. Então, depois de ter falado com Green, ele tinha sido capaz de fazer Green entrar no espaço. Foi o mesmo caso com os escravos. Naquela época, isso confundia Zhao Hai. No entanto, o mosquito gigante entrou no espaço depois de apenas uma tentativa, e também foi subjugado. Enquanto Zhao Hai ainda estava intrigado, o espaço aparentemente sabia de sua confusão e anunciou com a voz: o espaço é uma fazenda espacial. Não tem ataque. Seres inteligentes podem acessar voluntariamente o espaço. Ou o anfitrião pode capturá-los de fora. O espaço não pode forçar isso. Zhao Hai sorriu depois que o espaço lhe contou esses assuntos. Originalmente, o espaço não seria capaz de forçar seres inteligentes a entrar, apenas se o ser entrasse voluntariamente, ou se Zhao Hai tivesse a capacidade de subjugar o ser vivo. Essa foi a única vez que o espaço poderia subjugá-los, caso contrário, não seria capaz de fazê-lo. Green e os escravos eram seres que tinham sabedoria, portanto, ele não podia recebê-los. Alien também foi uma variação de morto-vivo. Embora seu nível não fosse muito alto, ele tinha inteligência, portanto, não havia como o espaço levá-lo à força. Ele só poderia ser subjugado se fosse pego por Zhao Hai. No caso do mosquito gigante, ele entrou voluntariamente. Entender esses assuntos deixou Zhao Hai feliz. Nunca que haveriam tais restrições nas habilidades do espaço. Não é de admirar que, inicialmente, ele não foi capaz de obter a habilidade de permitir que os escravos entrassem. Como tal, ele não teve a capacidade de deixar os escravos entrarem diretamente no espaço. O caso de Green também era o mesmo. Embora fosse assim, contanto que uma criatura entrasse no espaço, o espaço poderia subjugá-los. Com relação a esta notícia, Zhao Hai estava absolutamente feliz. Zhao Hai sentiu pesar, pois o mosquito gigante foi identificado pelo espaço como uma praga, assim ele não conseguiu reproduzi-lo. Isso foi realmente uma decepção. Se ele pudesse apenas manter um exército de mosquitos gigantes do 9º nível. Quando eles fossem soltos, esses mosquitos não teriam medo da morte. Com eles ao redor, seria divertido ver quem tem a coragem de se mover contra o clã Buda. Com esse pensamento, Zhao Hai de repente se lembrou do que o espaço havia feito. Ele havia extraído as características vantajosas do mosquito gigante, e o espaço também melhorou o lançamento dos mosquitos com probóscide. Posso lançar mosquitos gigantes também. Zhao Hai estava animado e imediatamente disse: lançar mosquito. O cajado fantasma emitiu uma projeção acima e disse: por favor, insira a quantidade. E foi seguida por um espaço em branco. Zhao Hai respondeu rapidamente: 1. Ele acabará de colocar o valor quando, de repente, um mosquito apareceu na frente dele. No entanto, o mosquito não era tão grande quanto o que Zhao Hai imaginara que seria. Era tão grande quanto os mosquitos sugadores de sangue de antes, e todo o seu corpo estava vermelho, parecendo ainda mais com aqueles mosquitos sugadores de sangue. Zhao Hai não pode deixar de ficar desapontado com o que viu. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.